Graça e paz, amados. Antes de nós trazermos a reflexão de hoje, eu gostaria de pedir a sua ajuda em oração. Como eu disse no vídeo anterior, nós estamos em um processo de gravação, estamos gravando algumas músicas que o Senhor nos deu para que nós fizéssemos a gravação das mesmas. E estamos também em processo de registros, dessas músicas, e peço que os irmãos nos ajudem em oração, porque tudo isso demanda tempo e também recursos. Para que os irmãos tenham ideia, uma música, para ela estar bem gravada, bem produzida, ela sai em torno de R$ 1.000. Então, nós necessitamos da sua ajuda em oração, para que Deus possa então estar nos provendo aí essas condições para que nós estejamos concluindo esse trabalho esse que nós visamos alcançar vidas, almas, através das letras, das canções, e eu conto com a sua ajuda em oração. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 30 e o versículo de número 8. Eu quero falar hoje sobre as atitudes, devemos ter cuidado com as atitudes que tomamos. Gênesis capítulo 30, versículo de número 8 diz assim: Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Queridos, eu meditando na palavra do Senhor esses dias, e Deus me deu uma mensagem sobre família, e eu quero compartilhar com vocês agora. Nós lemos aqui o relato de Raquel, uma das esposas de Jacó. Inclusive, a Bíblia diz que Jacó trabalhou durante 14 anos para que pudesse então casar com Raquel. Raquel era estéril e, não podendo ter filhos, Raquel então ela dá a sua escrava Bila para Jacó ter relações com ela a fim de que Raquel tivesse filhos por meio da sua escrava. Mas o que tem a ver essa história com o tema que eu mencionei sobre nós termos cuidado com as nossas atitudes? Se você voltar para o livro de Gênesis, ali no capítulo de número 25, e aí é onde tudo começa, nós vamos ver Rebeca, a partir do versículo de número 22 do capítulo 25 de Gênesis. Ela estava grávida e a Bíblia diz que ela então foi falar com Deus, porque naquela época não tinha como Rebeca bater uma ultrassonografia e saber o que estava acontecendo dentro do seu ventre. Hoje é muito fácil, Hoje a mulher está grávida e ela sente algum problema, ela vai ao médico, bate uma ultrassom, faz um exame e ela consegue detectar o que está acontecendo, dentro do seu ventre. Naquela época não existia este recurso. Rebeca então, como uma serva de Deus, como uma mulher dedicada ao Senhor, ela sente problemas ali porque os filhos começam a brigar dentro do seu ventre e ela então vai perguntar a Deus o que está acontecendo com ela. E aí Deus responde a Rebeca dizendo que no ventre dela ela tinha 2 nações, ela estava grávida de gêmeos, e que 2 nações inimigas, olha só que coisa interessante, e que o mais moço ele dominaria o mais velho. Queridos, nós sabemos que havia uma tradição, onde o primogênito, ou seja, o filho mais velho, ele era detentor de toda a bênção, ele era detentor, ele era o herdeiro principal, ou o maior herdeiro dos pais, eram exatamente os filhos primogênitos. Inclusive, a Bíblia diz que Deus enviou seu filho único, seu filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele foi o primogênito, porque depois, através de Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção, filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Deus então ele fala com Rebeca, e ele diz a Rebeca, o que estava acontecendo com ela, e fala também acerca do futuro, dos filhos
os quais Rebeca estava carregando no seu ventre. No capítulo de número 27 de Gênesis, e aí nós vamos ver onde tudo acontece. A Bíblia diz que Isaac, já velho e inclusive já havia perdido a visão, estava cego. Ele chama Esaú, não é? E ele então fala para Esaú, né, caçar, matar uma caça, preparar um prato saboroso, porque Isaac ele comeria esta comida e ele abençoaria Esaú. Rebeca então, ouvindo isso, a Bíblia diz que ela chama Jacó e ela manda Jacó então ir buscar 2 cabritos. Ela então se propõe a preparar uma comida e ela faz toda aquela preparação, veste as roupas de Esaú e Jacó, cobre os braços e o pescoço de Jacó com a pele dos cabritos, porque Jacó era liso, ele não tinha pelos, enquanto que Esaú era um homem peludo. Queridos, e Deus já tinha dito a Rebeca o que ia acontecer, só que Rebeca agora toma uma atitude, e esta atitude, ela trouxe algumas consequências para Rebeca, né? Eu quero aqui abrir um parêntese. Eu ouvi muito, e é muito comum, né, as pessoas dizem assim para o jovem: espere a sua Rebeca, né? Espere a sua Rebeca, porque Deus vai trazer a sua Rebeca, como se a Rebeca fosse completamente perfeita, não tivesse nenhum problema, não é? Fosse uma pessoa infalível. E aí a pessoa casa com essa ilusão de que a Rebeca é uma pessoa infalível, e quando a Rebeca começa a falhar, começa a ter problemas, aí a pessoa fala assim: não é de Deus, eu não esperei a minha Rebeca. Ou a mulher diz: eu não esperei o meu Isaac, não é? Então, eu quero que você saiba que nós somos seres imperfeitos, por isso, infelizmente, nós cometemos falhas, cometemos erros, e nós temos que conviver uns com os outros, né? Eu costumo dizer que nós precisamos olhar mais para as qualidades e esquecer os defeitos, porque se nós olharmos mais para os defeitos e esquecermos as qualidades, né, nós não vamos simplesmente conseguir manter relacionamentos duradouros, porque assim como nós, as pessoas também são imperfeitas. E Jesus ele fala algo interessante, ele fala que é mais fácil para nós enxergarmos um cisco no olho do nosso irmão, um cisco pequenino, do que a gente enxergar uma trave, ou seja, um pedaço de madeira no nosso olho, né? Então é mais fácil ver o defeito do irmão, né, do que ver o nosso próprio defeito, e a gente tem que ter cuidado com isso. Então, queridos, voltando aqui para o texto, Rebeca, então, ela decide enganar Isaac, a fim de que Isaac abençoe a Jacó ao invés de Esaú. Mas se Deus havia prometido para ela, se Deus havia dito isso para ela, era necessário Rebeca fazer o que ela fez? Era necessário Rebeca tomar a atitude que ela tomou? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes elas poderão trazer consequências não apenas para nós, mas também para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E Rebeca, então, com esta atitude, ela conseguiu, né, o seu objetivo, o seu intuito, só que ela trouxe consequências para a família. E a primeira consequência que Rebeca trouxe, irmãos, foi a mágoa entre os irmãos, o ódio entre os irmãos. Porque a Bíblia diz que Esaú, quando ele viu que havia sido enganado, ele fez um plano de matar Jacó. Ele disse: meu pai já está velho, não vai demorar a morrer, e eu vou matar o meu irmão. Então a primeira consequência do pecado de Rebeca foi exatamente, né, o rancor, o ódio, a amargura, né, a desavença entre os irmãos. A segunda consequência esta atitude de Rebeca trouxe consequência, a segunda foi a separação da família. A Bíblia diz que Jacó ele teve que fugir para a casa de Labão, e ele passou no mínimo, acredito eu, que 20 anos longe de casa. Agora imagine, gêmeos, né? Geralmente quem é gêmeo gosta de estar onde o outro está, são pessoas unidas, né? Eu tenho um filho que ele era gêmeo, porém o irmão dele era de uma outra placenta, o irmão dele morreu, ele ficou vivo, né? Graças a Deus. E eu vejo nisso, né,
Ele, por exemplo, é muito apegado ao outro, né? Que não era gêmeo com ele, mas é muito apegado. Ele quando era pequeno, ele gostava de estar sempre junto com o outro. Então imagine aí, Jacó e Esaú separados, né? Um sentindo falta do outro, com certeza, né? E a raiz de amargura dentro de Esaú. Então a segunda consequência foi a separação da família, né? Através da atitude de Rebeca, houve a separação da família. Isaac com certeza sentiu falta do filho, a própria Rebeca sentiu falta do filho e o irmão sentiu falta um do outro, com certeza. E a Bíblia diz então que Jacó chega à casa de Labão, e aí vocês conhecem a história, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, ele é enganado por Labão, depois ele trabalha mais 7 anos, né? Então a terceira consequência é que Jacó, ele começa a sofrer as consequências da atitude de sua mãe. Não era para ser assim, porque Deus já havia prometido, né? Deus já havia dito a ela o que ia acontecer. Então Deus não precisava da ajuda dela, não é? Irmãos, e olhando para esse texto que nós lemos aqui, eu fico imaginando Jacó, como deve ter sido difícil a vida de Jacó, né? Tendo que conviver com 2 esposas, 2 concubinas, não é? Com certeza, Jacó ele tinha que apagar incêndio, provavelmente todos os dias, né? Aqui no mesmo capítulo, a Bíblia diz que um dia Rubens, o filho mais velho de Leia, ou Lia, como uma tradução diz Leia, outra diz Lia, mas acredito que é Leia, né? Ele foi ao campo e ele colheu algumas rosas, mandrágoras, e trouxe para sua mãe. E quando Raquel viu essas mandrágoras, ela quis, né? E aí ela, deixa-me ver aqui, eu acho que é no versículo 14, irmãos, se eu não me engano, é isso mesmo, no versículo 14. E aí a Leia diz para Raquel, você achou pouco tomar o meu marido? E ainda agora você quer tomar as mandrágoras que o meu filho trouxe? E aí as duas fizeram um acordo, né? Você pode ler o texto e você vai ver que acordo foi que elas duas fizeram. Mas eu fico imaginando Jacó tendo que apagar incêndio quase todos os dias, ou talvez todos os dias, né? Eu estava brincando com um amigo que hoje a gente conviver com uma esposa já não é tão fácil, né? Imagine conviver com 2, aliás 4, né? Que eram 2 esposas e as 2 concubinas, né? Agora imagine aí a contenda que havia entre as 4, né? Então, irmãos, essa foi mais uma consequência, né? Proveniente da atitude de Rebeca. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes elas podem trazer, né, consequências não apenas para nós, mas também para as pessoas que nós amamos. Eu quero, junto com você, ver mais alguns personagens que tomaram algumas atitudes e que essas atitudes também trouxeram consequências para suas famílias. Irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 26, a Bíblia, vocês conhecem essa história, né? Os anjos foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra, e aí a Bíblia diz que ao tirá-los de Sodoma e Gomorra, os anjos disseram para Ló que não olhassem para trás. Eles não deveriam olhar para trás. Mas a esposa de Ló, né, preocupada com seus bens materiais, apegada às suas riquezas, ela olha para trás e ela instantaneamente se transforma numa estátua de sal. E essa atitude dela trouxe uma consequência terrível para a sua família. A atitude desta mulher, ela apenas se preocupou com ela mesma. Ela apenas se preocupou com as riquezas dela, não se preocupou com o esposo, com as filhas. Por que hoje acontecem muitas separações? Porque, infelizmente, as pessoas envolvidas no processo de separação, de divórcio, infelizmente, uma delas pensa apenas em si própria, né? A mulher não pensa o seguinte, eu vou largar o meu marido, no futuro ele vai casar com outra mulher, e ela não pensa como é que essa outra mulher vai tratar os seus filhos. Ela não pensa como vai ser o relacionamento dos filhos dela com a madrasta. Ela não pensa os sofrimentos que vão
que vão vir sobre os seus filhos. E vice-versa. O marido decide separar e ele pensa só nele mesmo. Ele não pensa, minha mulher vai arrumar outro marido, né? E ele não se preocupa como é que o marido, né, da ex-esposa vai tratar os filhos, vai se relacionar com os filhos. E aí eles pensam, né? Um pensa apenas em si próprio, esquece da família, esquece dos filhos, e aí toma atitude, e muitas vezes, né, as consequências vêm, e sempre vêm, irmãos. Não adianta a gente achar que não vem porque vem. E hoje, infelizmente, para as pessoas é mais fácil abandonar, é mais fácil desistir, é mais fácil abrir mão do que lutar pela restauração, do que lutar por uma reconciliação, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da mensagem. A Bíblia diz então que a mulher de Ló, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela é transformada num estado de sal. E é o que acontece. As filhas ficaram apenas com o pai. As filhas ficaram sem a proteção da mãe, sem a ajuda da mãe. E por causa disso, a Bíblia diz que Ló resolve ir morar em uma caverna. E as filhas então decidem cometer um pecado terrível, né? Elas tiveram filhos com o próprio pai, né? E aí eu pergunto, se a mãe delas estivesse ali, será que isso teria acontecido? A probabilidade disso ter acontecido, acredito que é muito pequena. Então, eu quero chamar a sua atenção, você que está assistindo esse vídeo, você que está pensando em separar do seu esposo, você que está pensando em separar da sua esposa, você que está pensando em abrir mão do seu casamento, largar sua família, eu gostaria que você refletisse um pouco mais, que você buscasse em Deus a restauração, que você procurasse dialogar com o seu esposo ou com a sua esposa, para que você não venha tomar uma atitude que no futuro os seus filhos serão os mais prejudicados. Então é importante nós termos consciência e cuidado, irmãos, com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes elas poderão trazer consequências terríveis no futuro. Eu quero chamar a sua atenção para mais um personagem ou uma personagem que toma uma atitude e esta atitude também traz uma consequência. Sara, né? A Bíblia fala no capítulo 16 de Gênesis que Sara ela chega com Abraão, né? E fala para Abraão, Deus não me deu filhos, então eu tenho uma escrava, Agar, então tenha relações com ela e tenha filhos com ela, porque por meio dela eu posso ser mãe. Ora, Deus havia prometido que Abraão teria um filho. E Deus havia prometido que o filho seria de Sarai, ou Sara, né? Ainda não tinha tido o seu nome mudado, então ainda era Sarai. E agora então ela lança, né? Ela joga a escrava nos braços do marido, né? Ela leva Abraão por um momento, né? Um momento ali, né? Meio que duvidar da promessa do Senhor. Por que eu digo que Abraão ele chegou a duvidar? Porque ele não deveria ter aceitado, né? Ele deveria ter dito, não, Deus me prometeu e Deus vai cumprir. Não é desta forma, né? E olha a consequência que veio, irmãos, através dessa atitude. Os descendentes de Ismael, né? Que são os muçulmanos, né? Que são povos difíceis. Aliás, é um povo difícil, né? E é até perigoso, se torna até perigoso você falar muitas coisas sobre essa religião, sobre esse povo, porque é um povo que persegue as pessoas, não é? Então trouxe uma consequência, né, para a humanidade, a atitude de Sara, não é? Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes e temos que ter consciência de que as nossas atitudes elas poderão trazer consequências, não é? Elas poderão trazer benefícios, mas elas poderão trazer consequências terríveis. Nós precisamos ter esse cuidado. Eu fico pensando, irmãos, se a mulher de Noé, não é? Ela decide influenciar Noé negativamente. Quando Noé disse para ela, Deus mandou a gente construir uma arca, né? Porque ele vai
preservar a raça humana através da gente. Imagine aí se a mulher de Noé, né, de uma forma negativa, dissesse para ele: Noé, você está acreditando nisso? Não, Noé, não vamos embarcar nessa ideia. Acho que você está caducando, Noé. Né? Já pararam para pensar se ela tivesse influenciado Noé negativamente? Porque a mulher tem, irmãos, ela tem o poder de influenciar o esposo, influenciar, não é, a família. Então, nós temos que ter cuidado tanto, e essa palavra ela é específica para a família, não é? Mas ela é para você também, que está pensando em tomar alguma atitude, e que esta atitude ela pode te trazer uma consequência no futuro. Né? Pense bem antes de tomar uma atitude. Pense bem antes de fazer alguma coisa. Não é? Eu estava analisando aqui Jó. Já imaginaram se Jó ele é influenciado por aquilo que a mulher dele diz no capítulo 2? Jó, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Nós temos que ter cuidado, irmãos, até mesmo com as nossas palavras. Jó estava fragilizado. Jó, ele estava vivendo um momento difícil. E já imaginou se Jó, ele tivesse dado ouvidos à esposa dele? Nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que ter cuidado, né, no que falamos. De repente alguém nos procura e essa pessoa está fragilizada, precisando de uma ajuda, de uma palavra de conforto, e a gente vai lá e lança uma palavra que pode trazer uma destruição na vida dessa pessoa. Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, não é? Queridos, e eu fico pensando, não é? Se Jó tivesse sido influenciado, se Jó tivesse dado ouvido a essa atitude, né, da esposa dele. Graças a Deus que ele não fez. Graças a Deus que ele não deu ouvidos, né? Mas eu quero encerrar o vídeo chamando a sua atenção para uma coisa muito importante. Como eu disse agora há pouco, hoje em dia é mais fácil para as pessoas abrir mão de um casamento. É mais fácil desistir do que lutar pela restauração. Mas eu chamo a sua atenção para uma coisa. O próprio Deus lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, não era mais fácil para Deus destruir o ser humano naquela época e criar um outro homem, uma outra mulher? Deus é Deus, ele poderia fazer isso. Mas o Senhor preferiu a reconciliação. O Senhor preferiu a restauração. Se Deus, que é soberano, que é grande, né? Ele que tem o poder nas suas mãos, ele que poderia, irmãos, dar cabo da humanidade naquele momento, daqueles dois seres humanos, e criar novamente mais outro casal mais perfeito. Ele preferiu a restauração, quando ele disse para Adão que ele enviaria um libertador para reconciliar o homem com Deus. Por que você, que está pensando em separar da sua esposa, ou você que está pensando em separar do seu esposo, para você é mais fácil abandonar? É mais fácil desistir? É mais fácil abrir mão de um projeto de Deus na sua vida, que é a sua família, do que lutar pela restauração da mesma? Saiba que se você não lutar pela sua família, isso vai trazer consequências. E certamente você não será poupado ou não será poupada. É importante você refletir sobre isso. Por que que hoje, irmãos, existem pessoas que se separam, né? Trocam de esposo e de esposa como se trocasse de roupa, né? Como se comprasse um objeto, né? Casou, não deu certo, vai cada um para o seu lado. Por quê? Porque está à procura de pessoas perfeitas, né? Está à procura de pessoas infalíveis, mas infelizmente você nunca vai encontrar, né, entre os seres humanos uma pessoa completamente perfeita, uma pessoa que nunca vai falhar, uma pessoa que nunca vai te decepcionar, uma pessoa que nunca vai cometer um erro. Porque nós somos imperfeitos. Ainda não alcançamos a perfeição. Hoje, infelizmente, existem pastores, existem irmãos que preferem se afastar uns dos outros por causa do defeito do irmão, por causa do defeito da irmã, né? É mais fácil se afastar. É mais fácil abandonar, é mais fácil desistir, é mais fácil rejeitar do que lutar pela restauração, do que dar a mão, abraçar, amar, né? É mais fácil.
ir embora, virar as costas. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que era isso, ou seria isso que Jesus faria? Claro que não. Claro que não. Que nós possamos olhar para o exemplo que Deus nos deu e que possamos seguir esse exemplo, que tenhamos cuidado com as nossas atitudes, né? Que tenhamos também a disponibilidade de lutar pelo nosso irmão, pela restauração do nosso irmão. Irmão, eu costumo dizer que se não fosse Deus, eu não estaria ministrando a palavra para você hoje. Quantas lutas eu já passei nessa vida? Quantas rejeições eu já sofri nessa vida? Quantos problemas eu já enfrentei nessa vida? E se Deus tivesse desistido de mim, se Deus tivesse virado as costas para mim, se Deus tivesse me abandonado, pobre de mim, miserável eu seria. Agora, imagine, se Deus tivesse desistido de você, se Deus tivesse abandonado você. Não foi isso que Deus fez. Ele restaurou, Ele procurou você, Ele alcançou você, e você deve fazer o mesmo com seu irmão. Ainda que o seu irmão tenha cometido erros gravíssimos contra você, ainda que o seu irmão tenha te decepcionado de uma forma, sabe, muito grande, mas saiba de uma coisa: o perdão restaura, o amor restaura. Paulo disse que o amor tudo suporta, o amor tudo suporta. Se não fosse o amor de Deus por nós, nós estaríamos perdidos. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e precisamos vigiar quanto às nossas atitudes, às nossas ações. Irmãos, antes dessa mensagem, antes de eu pregar essa mensagem para você, ela veio para mim. Ela me confrontou, ela falou comigo, falou ao meu coração. Eu tinha um amigo, e esse amigo já não se considera mais meu amigo. E um dia desse, eu tive um sonho, onde eu estava em pé na beira de uma estrada, e esse amigo vinha andando, vinha ele mais umas pessoas acompanhando ele. E eu me levantava para falar com ele, para dar um abraço nele. Só que quando ele me via, ele desviava do caminho, ele ia para outro lugar. E aí uma das pessoas que estavam com ele chegava comigo, né, e dizia assim: Reginaldo, não fica triste não, eu sei que você queria abraçar o fulano, mas ele foi para outra estrada porque ele se considera mais santo, ele se considera melhor do que você. E eu começava a chorar naquele sonho. Sabe, irmãos? Então nenhum de nós é melhor do que o outro. Nenhum de nós é mais santo do que o outro. Irmãos, nós precisamos compreender que ninguém, nem eu, nem você, nenhum de nós seremos salvos por sermos mais santos do que o outro, por sermos mais merecedores do que o outro, por termos méritos. Ninguém tem méritos para ser salvo. Ninguém merece a salvação. Ninguém, irmãos, é melhor do que ninguém. Tanto é verdade que se nós não estivermos vivos no arrebatamento, todos nós desceremos à sepultura. Todos nós voltaremos ao pó da terra. Reflita sobre essa mensagem. Lute pelo seu casamento, pela sua família. Lute por um projeto que é de Deus. Família é projeto de Deus. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando para você. O quanto é difícil reconstruir a vida tendo uma outra família com os pedaços de uma família, de uma outra família. É muito difícil. Problemas existem e é muito difícil. E se você pode evitar isso, evite. Lute pelo seu casamento. Saiba que assim como você não é perfeito, sua esposa ou seu esposo também não, ele não é e ela também não é perfeita. Né? Antes de você julgar, antes de você condenar, olhe para dentro de você e veja o quão imperfeito você é. Olhe para as qualidades. Olhe para as qualidades. Porque se você olhar só para os defeitos, com certeza, os seus relacionamentos não serão duradouros. Né? Por que tem gente que hoje, irmãos, né, casa separa, porque
coloca a expectativa de que vai encontrar um príncipe encantado, a princesa encantada. Não existem príncipes encantados, não existem princesas encantadas. O que existem são pessoas imperfeitas, mas existem pessoas que reconhecem que são imperfeitas e que lutam a cada dia para errar o mínimo possível. E lutam para estarem com Cristo, porque estar com Cristo, irmãos, é a garantia de que um dia nós alcançaremos a perfeição que o Senhor quer que nós venhamos a alcançar. Amém? Eu quero orar com você, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta mensagem. Eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor, e quero pedir que o Senhor possa tocar no coração das pessoas que estão ouvindo, Senhor, que ouviram esta mensagem. Meu Deus, eu quero te apresentar esta família que está à beira da separação, à beira da ruína. Meu Deus, que este casal, meu Pai, possa, meu Deus, repensar esta decisão e possam lutar juntos e buscar em Ti, Senhor Jesus, a restauração do seu lar e da sua família. Pai querido, Senhor, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos ajuda a vencer o pecado a cada dia, nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para aquele grande dia onde o Senhor nos dirá: vinde, benditos do meu Pai. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado para sempre. E eu quero pedir para você no finalzinho desse vídeo, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, isso é importante, né? Eu quase não peço isso, mas eu sei que é importante para o crescimento do canal e para que nós venhamos alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.